Pronto. Depois a gente vai girando aí, para que todo mundo possa aparecer. Mas a intenção é mais para registrar, é mais registro. Olha, água. Gente, tem água lá na sala, tá? Nas peixes. Água no deserto. Foi só para ver, foi só para ver. É viragem. Obrigado. Só vou fazer depois, tá? Tá. Depois minha amiga vai fazer uma foto da gente bonita aqui para o pessoal ver, né? Vocês podem sorrir à vontade. Muito bem, pessoal. Boa tarde para esse encontro aqui. O tema é, em uma hora, talvez, contar a história de 33 anos e também o que levou a Casa de Culturas chegar nesse ponto e projetar ela, né? Ainda ontem mesmo estava falando que a Casa de Cultura tem status de centro cultural. Apesar de ser uma casa de cultura, ela tem um status de centro cultural pela sua dimensão. Essa ou todas? Essa casa de cultura. Então só tem uma. Eu digo as outras casas de cultura. As outras casas continuam sendo casas, mas, por exemplo, você tem o Tendal da Lapa, que hoje é um centro cultural, mas era casa de cultura também. Aí, pela dimensão do Tendal, transformaram. Quando você transforma o espaço num centro cultural, ele passa a ter verba própria, ele passa a ter uma outra, um outro grupo. Né? A Casa de Cultura está embaixo de tudo que a cultura tem, é a última top, entendeu? Assim, do ponto de vista de independência administrativa, econômica e tudo mais. Né? Mas é o que temos e é o que conquistamos hoje. Existe uma pauta aí de reivindicações para que a casa atualize-se, né? Porque a cultura, assim como as leis, às vezes fica parada ali, né? Estagnada ali. E a cultura é dinâmica, as leis são dinâmicas também e tudo mais. Mas tudo começou, né? Ó, tem pessoal já assistindo aí, bacana. Vou pôr daqui também, aqui, o pessoal pegar vários ângulos. Aí. Essa coisa documental, você que está cuidando disso, é uma forma da gente registrar certas coisas, né? Faz parte do processo de documentação. Inclusive eu tenho aqui na Casa de Cultura esse desejo de que as coisas tivessem um banco de memória aqui, tanto de artistas como de produções, né? Que esse acervo não se perdesse, porque a gente não tem hoje. Né? Ainda bem que nós temos um amigo, Danilo, coordenador, que tem uma longevidade bacana pelo trabalho que faz e que é feito hoje digitalmente, fica registrado. Né? Mas se pegar para trás, você não tem mais tanta história assim. Uma coisinha ou outra, não havia uma preocupação para isso. Assim, né? Então a Casa de Cultura começou de uma necessidade, basicamente de uma necessidade de espaço que a gente, na época, né? Nós estamos falando de 89, né? O Jânio Quadros estava aí na prefeitura, e aí a gente vinha do movimento, eu vinha do Jardim Boa Vista, outros vieram do Rio Pequeno, vários produtores culturais procurando um espaço. E a gente tinha aqui do lado de lá uma casinha, né, que foi derrubada pelo processo histórico das coisas, né? A força que vem, o Caetano já falou isso aí, que derruba tudo. E essa casinha tinha capoeira, tinha as atratividades, e a gente fazia lá. E aqui o Jânio Quadros tinha construído para ser o sacolão do bairro. Então, esse e mais alguns pontos na cidade foram um projeto de construir essas caixas aqui para ser sacolão. Há pouco tempo atrás ainda tinha no chão os veios dos boxes, né? Com a reforma que fez, acabou até com esse dado histórico. Então, a gente olhava de lá para cá, da casinha que tinha lá, e imaginava, né? Pô, uma caixa quadrada poderia ser uma casa de um espaço. Não falava Casa de Cultura na época, não tinha esse conceito. Isso aí também veio com um processo também de necessidade de dar nome às coisas, né? Então a gente sabia que queria um espaço, não tinha shopping, não tinha essas coisas, teatros. Hoje nós temos um leque bastante grande de
de agentes culturais aqui, além da Casa de Cultura, né? Mas então a gente olhava de lá para cá e não entendia porque que a gente não podia ter espaço. E aí chamava-se Fórum Permanente de Cultura. Eram pessoas da USP, poetas, artistas que se reuniam lá, e esse fórum permanente, já na época, detectou essa necessidade. A gente fazia eventos ali na áreazinha externa ali, fazia um observatório de lua, etc. Tinha o pessoal da física. Até hoje são amigos que ainda estão, os que estão por aí ainda participam de certa forma. E a gente foi negociar isso, procuramos a secretária de Cultura na época. Quando a Erundina entrou, é importante entender esse contexto, que não foi uma coisa assim isolada, veio de um mundo que era moradia, era saúde. Hoje continua ainda essa defasagem, mas a Erundina estava, quando ela entrou, estava reprimindo muito. E aquilo veio como se fosse ela abriu assim, as comissões de tudo quanto é linguagem, coisa, e eu vim com essa coisa da subcomissão de cultura. As pessoas que faziam, que estavam nessa, nós montando, já tínhamos essa atividade, e nós fomos conversar na época com a Maria Shaolin, a gente queria um espaço, né, que ela era secretária na época, e aí surgiu uma ideia, olhando para cá, por que não transformar isso? É do SEMAB. Aí então houve uma negociação de secretarias, a Secretaria da Cultura negociou com a Secretaria do Abastecimento um outro local para fazer o abastecimento, que é aqui no Sacolão. Então foi para lá, já era antiga administração regional, né? Coisa que veio isso, né? Mas antes chamava de administração regional, meio regionalizada. E então não tinha muito essa linguagem da hoje, a Casa de Cultura dialoga com a Secretaria de Cultura, mas antes não era assim. A Casa de Cultura era a responsabilidade da regional. Então aqui tinha um negócio de cultura que era muito fraco, não tinha essa força. Mas a Secretaria interviu, fez a troca, e aí a gente começou. Eu lembro de entrar aqui nessa coisa. Você não chegava a invadir aqui? Não. Só lembra, então? Não chegamos a invadir, foi feito uma negociação. A gente entrou aqui quando tivemos a permissão da Secretaria de Cultura, e aí nós éramos um movimento meio que independente, né? Chamava-se Fórum Permanente de Cultura. E aí, nessa discussão com esse fórum e com essa negociação de transformar aqui em cultura, aí eu entrei, através da subprefeitura na época, que era responsável. A Cícera me deu o aporte, que ela era secretária do administrador regional, Nelson Bedin, na época, amigo, hoje continua amigo do Dr. Nelson Bedin. Inclusive, teve um evento aqui que o Guilherme fez, que conseguiu pegar assim, 15 anos da história da casa e trazer todos os coordenadores para poder dar um certificado, entendeu? Foi muito bacana. Depois disso não se fez mais. Mas foi daí que eu resgatei também essa minha volta para cá. Eu fiquei aqui, enviando, depois eu vou continuar a história. Bom, a gente olhou, foi feita a tramitação, uma negociação das secretarias, precisava de alguém para cuidar, para zelar, não tinha nome. Aí eu lembro dessa reunião porque um era da USP, o outro dava aula, o outro não tinha tempo, ninguém podia ir olhar todo mundo para mim, só para você. Falei, caramba, né? Eu trabalhava no imobiliário na época, na Faria Lima. Eu já tinha, eu tinha lido aquele livro Virando a Própria Mesa, do Ricardo Senna, e eu falei, não vou viver o resto da minha vida numa imobiliária. Meu diretor já tinha falado, não tem para onde ir. Aqui o cargo máximo é o cara que vai pôr placa nos imóveis, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Aí assumi aqui, assim, sem estrutura nenhuma, sem referência nenhuma, vim para cá tomar conta da casa. Eu lembro, não tinha essas coisas aqui, era diferente a estrutura. Hoje mudou bastante, mas era um salãozão aqui enorme, depois foi feito as divisórias, banheiros. E eu entrei aqui dentro dessa caixa aqui, né? Ainda tinha os box. Teia de aranha, porque foi muito tempo fechado e tal, no processo. E aí entrei, falei, vamos fazer aqui, com o apoio da subprefeitura, da regional.
limpando, vieram os funcionários da administração regional ajudar a limpar, pintar, arrumar, enfim, arrumar mesa, trazer mesa de lá. Esse processo demorou um pouquinho. Eu atendia lá da administração regional, eu nem atendia a cultura daqui. Eu acabava lá, até hoje tem lá uma sala lá que alguns administradores permitem que você faça reuniões lá e tudo mais. E aí depois vim para cá, não tinha nada, não tinha nome de nada, né? Coordenador, a gente criou a ideia, alguém vai ter que ser coordenador. Até hoje, inclusive, parece que a coisa ainda precisa ser regulamentada, né? A Casa de Cultura. Bom, isso tudo, a coisa aconteceu aqui, aconteceu no Tendal da Lapa, aconteceu em vários lugares. É importante entender que não foi a Casa de Cultura. Quando abriu, a Irundina abriu, esse boom foi na cidade inteira. Procura por manifestações, para moradia, para isso, para aquilo, para cultura. Então isso foi um boom. Em alguns lugares aconteceram, aqui foi dessa forma, em outros lugares tem a sua história. Quem sabe eu posso estar contando a história de outras casas. A casa que eu tenho vínculo é a casa de São Miguel Paulista, que chama-se Antônio Marcos. E eu estou trabalhando com o filho do Antônio Marcos, Júnior, né? E aí nós vamos estar promovendo a memória, né, desse espaço lá também, muito brevemente. Mas voltando para cá, eu fiquei aqui esse período, esse processo, primeiro ano com a administração, fazendo as coisas acontecerem, né? A minha ideia sempre foi, e continua sendo, que a cultura, a secretaria ou a administração tinha que fortalecer os artistas locais, o sanfoneiro, o poeta, o grupo de teatro. Minha ideia é sempre essa. E a Secretaria de Cultura vinha com uma coisa de cima para baixo. Mandavam para mim Lei de Zu. Caramba, queria Lei de Zu aqui na Casa de Cultura. Eu já era meio assim, eu tinha uma pórtica do Fórum de Cultura ali, eles que me colocaram ali, então eles me respeitavam um pouco por isso. Mas no primeiro ano, a construção da coisa era muito difícil, né? Até se criar, tinha que fazer um carimbinho para carimbar, não tinha carimbo, inventando enfim, essas coisas burocráticas para poder criar a história, né? Aí administrei aqui por 2 anos mais ou menos. Fiquei 2 anos no processo, criando a estrutura. Foi quando eu me casei novamente e resolvi me afastar, montar a minha história, a minha escola de música. A minha mulher na época era artista plástica e eu achei melhor fazer a minha arte, né? Construir a minha história e continuar vinculado à casa, mas não usar a casa para fazer o meu laboratório, né? Eu já tinha trabalhado aqui. Uma coisa que é interessante falar, olha, isso aqui é o meu contrato na época aqui. Então eles me contratavam, não havia, como não tem um cargo, a casa não está regulamentada, quando for regulamentada, então vai ter tudo organizado, né? Está em ordem. Então eles me contrataram aqui para oficinas de teatro. Eu já trabalhei com teatro antes, já fazia teatro no começo também. Música e teatro, eu tive fazendo música na USP, e o pessoal da música acabava vinculado com o pessoal do teatro, porque o pessoal pedia a gente para fazer arranjo musical. Então eu vivia no meio do teatro e tal, e desenvolvi um trabalho teatral, baseado na criação do personagem, né? Enfim. E aí eu fazia esse trabalho, era contratado para dar aula de teatro e ser coordenador, porque não tinha como me contratar. Eu aceitei na época, não lembro quanto, 75.250, isso aqui eu não tenho que converter. Os dados novos. Provavelmente aqui, tem que converter isso aqui. Nossa. Década de 80. Cruzeiros. Então, era uma forma que eles tinham para poder fazer acontecer, né? Então, muitas outras casas também eram assim, tinha que ter um jeito para poder justificar que temos alguém lá, né, e tal. E a partir daí, eu fiquei esse período, me afastei para fazer a minha história, montei escola de música, vivi muito bem, e voltei nesse processo de ser convidado pelo Guilherme Bonfim, que passou a ser coordenador da casa. Ele falou: vou fazer uma festa para os 15 anos, todos os coordenadores. Você foi o primeiro, então você tem que estar aí.
Aí vim, fizemos o cerimônia e tal, fizemos o... Pode passar se quiser olhar. Isso. Parte documental da coisa. E o Guilherme Bonfim trouxe à tona todos esses administradores do dia. Ele conseguiu trazer o administrador regional que era na época, para poder entregar para eu, que fui o primeiro coordenador, o certificado. Então foi uma coisa assim muito marcante, entendeu? Ele conseguir fazer essa ponte, trazer essas pessoas, juntar todo mundo. Foi uma história, foi uma memória, um dia de memória da Casa de Cultura. De lá para cá, eu me tornei um colaborador da Casa de Cultura como oficineiro, dando aulas, fazendo saraus, participando de eventos, mantendo o encontro do fórum, participando desse encontro do fórum, que é uma outra vertente. Lembra que eu falei que o Fórum Permanente de Cultura estava lá atrás, esse grupo de artistas? Com o passar do tempo, o Fórum continuou a ideia, foi mudando. Hoje não se chama Fórum Permanente de Cultura, como tem nas fotos aí. Hoje é Fórum de Cultura do Butantã. Foi mudando também. Esse fórum já chegou no auge da gente estar no nível de regulamentar também o fórum, ter presidente, ter documentação, CNPJ. E aí todo mundo parou e falou, não, nosso fórum é independente, não vai entrar por esse caminho. E aí voltamos e o fórum ficou uma coisa hoje informal, a gente realiza ações, entretanto a gente não tem o CNPJ, não tem uma representatividade, mas tem uma representatividade de artistas, né? Tem estatuto? Ah, sim. Vocês criaram isso. Esse estatuto foi o que nós fizemos para registro. Se você quiser pegar uma foto daqui de frente para o pessoal, também Tem fica à PDF vontade. disso? Como? Tem PDF disso? Tem, mando. Então, dentro desse histórico aí do Fórum, deixa eu ficar desse lado aqui assim, aí ela pode registrar para a gente uma foto bonita aqui. No final a gente faz uma foto todo mundo junto também. Deixa eu tirar esse aqui, é bem mais complexo que eu vou precisar. Mas é legal. Aí, nesse processo, nesse inteirinho, eu voltei para a Casa de Cultura como oficineiro, para dar aula de violão, para fazer um trabalho, né, com sarau, etc. E continuo até hoje fazendo, participando desses eventos, e a gente vai transformando esse espaço junto com as pessoas que aqui estão. Nós temos o Fórum de Cultura, que é essa representação física de artistas, né, essa representação. E uma coisa curiosa, né, para ilustrar musicalmente a história do Butantã. Durante esse processo em que eu estava aqui na Casa de Cultura, estava na USP e tal, eu conheci o maestro Samuel Kerr, grande maestro, grande irmão, amigo, e aprendi com ele. Ele já estava na USP e tal, e ele falou, olha, vamos fazer juntar as crianças aqui, na época já, naquela época, juntar as crianças para fazer alguma atividade, ensinar eles, fazer um trabalho. E eu, como aprendiz dele, fui desenvolvendo essa prática. E aí nós fomos inaugurar a Praça Elis Regina. E aí ele falou assim, o Samuel falou, precisamos compor uma música. Aí eu, na época, até metido a ser compositor, né? Falei, vou. Aí escrevi a música, tá? Mostrei para o Samuel. Foi legal, vamos tocar, eu vou ensaiar com uma banda militar, qualquer orquestra militar aí da cidade. E aí, deixa eu só pegar aqui desse outro ângulo agora aqui, só para sempre variar aqui. Eu estou fazendo a transmissãozinha aqui pelo Face do Clóvis Ribeiro, que serve para documentarmos aí também esse ato nosso. Aí eu mostrei para o Samuel, né? Aí a letra diz o seguinte: eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã.
Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá. Depois vieram me chamar Ibitatá. Depois virou Butatá. E finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá. Depois vieram me chamar Ubitatá. Depois virou Butatá. E finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Cada tábua desse chão guarda firme na memória o dia da fundação, o início de sua história. Ibitatá, Ubitatá, Ubutatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. E aí, gravamos lá na época, fizemos essa música não diretamente falando para a Casa de Cultura, mas envolvendo a história do Butantã. E tocamos com essa banda militar, foi muito bacana. Inauguramos a Praça Elis Regina e tal. E a Casa de Cultura era interessante porque ela fornecia, quando ia ter inauguração de praças, inaugurações de eventos, a Casa de Cultura era uma fonte de referência para chamar para a inauguração. Até porque na época eu era como sou, assim, espontâneo, então, e precisava de alguém para falar, para inaugurar, para tocar, e eu estava sempre espontaneamente nesses, então virou referência. Então, vamos inaugurar, até fora do Butantã, fui inaugurar a Praça Cazuza, que ela é em Pinheiros, lá em cima do Alto de Pinheiros, e fui para outros lugares, assim, onde tinha inauguração de praça, fiquei profissional, através dessa referência da Casa de Cultura. E a gente sempre que tinha vinculado à prefeitura local, essa coisa da administração, ora estava aqui, ora foi para a secretaria, há um tempo atrás estava aqui de novo, na subprefeitura, agora, depois de um tempo. Eu acredito que a estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, para dar o aporte para as casas, é muito maior do que a subprefeitura. Então a gente acredita que está, por mais que esteja lá, é o último item da relação da cultural, e a luta que nós temos hoje, olhando da história de lá para cá, é olhar para isso aqui sendo um centro cultural. Um nome de alguém que seja um representante, né? Espero que nenhum dos meus amigos mais velhos morram para ganhar nome de alguma coisa. Nem eu. Então, mas vocês sabem que as coisas funcionam assim, né? Dando-se nome às memórias, né? E não que não tenha, a gente tem bastante memória aí se procurar. Mas a minha luta, conversei com o Danilo, a nossa luta aí, é tentar ver de que forma jurídica, de que forma que a gente pode estar encaminhando para que isso aqui possa ser classificado como um centro cultural, né? Mais um centro cultural da cidade. Nem ponto de cultura é, né? Não. É uma casa de cultura e está dentro dessas, parece quase 20 casas, ou mais de 20, né? Estão inaugurando. Né? A demanda é grande, eles não acompanham. Né? Agora estão fazendo casas de culturas temáticas, do hip hop, do samba, não sei o que e tal. É uma forma de contemplar as regiões, né, com as suas características, mas eu acho que vai muito além daquilo. Lá na Zona Leste não tem só rap, o hip hop, tem que ter samba, deve ter jazz, deve ter tudo, né? Tudo lugar, né? Então, bom, eu disse um pouco de como que chegamos à casa, depois a evolução da casa foi vindo com os seus administradores, que aí tem uma lista de nomes para pesquisar. Tem uma coisa interessante para você que também é historiador e gosta das coisas. A minha amiga Mirna Lúcia Pereira, ela é historiadora pela PUC, e a tese dela, ela pegou esse período
da formatação das casas de cultura na cidade de São Paulo, não só no Butantã. E na época ela entrevistou todos os coordenadores daquele momento que a gente estava vivendo, né? Porque era um projeto novo de governo, né? Continua sendo um projeto de governo. Casa de Cultura vai deixar o encaminhou, o governo encaminhou a proposta para aprovar, só que não regulamentou. Está na mesa de vários prefeitos. Tá? Regulamentar significa ter verba própria, ter independência de um monte de coisa, você poder criar um quadro de funcionários, né, regulamentado, todo o processo. E essa menina fez a tese dela sobre esse trabalho das casas nesse período. Isso foi 31 de outubro de 1996. E essa tese eu imprimi, mas ela está disponível. Vocês podem entrar depois na PUC lá. Tem aqui um número que a PUC dispõe. Tudo que é tese fica disponível, é público, né? Então, se vocês tiverem interesse em ter acesso ao conteúdo, não só do que eu falei da casa, mas do conjunto das casas, que é uma coisa maior, essa é a deixa, tá? Todos podem depois ter acesso. E aqui eu trouxe para visualizar para vocês. É uma entrevista mesmo, assim, contando isso, um pouco do que eu estou falando para vocês. Hoje temos a Casa de Cultura, você tem artistas, você tem pessoas pensando em cultura, mas você não tem movimento, você tem uma comissão. Sentimos falta da organização, as pessoas também, depois que nós conseguimos a casa, que tinha um grupo, as pessoas sumiram. E eu fiquei meio que, sabe assim, houve a união, batalharam e tal. Conseguimos aí. E agora? Aí eu me vi numa situação, se quiser passar aqui, aí eu me vi, aí fui criando, fui criando a história, fui fazendo, eu dava aula de teatro, eu era contratado para isso, e aí eu dava aula de teatro e fazia o trabalho. Pois no teu tempo tinha verba para contratar os artistas locais? Não. Era aquele esquema do, fala de graça. Não tinha verba não. Não tinha verba para contratar. Eu não me lembro. Eu lembro que havia sim contratação, como foi feito para eu ser coordenador, me contrataram para me deram um negócio de teatro. Era uma forma. Mas não era uma coisa assim, vamos contratar todos os artistas assim, não. Muitas vezes conseguia alguma coisinha, mas não tinha esse conceito. Inclusive, quando voltou a Casa de Cultura para a Secretaria, eles foram criar esse formato para a contratação. Não se sabia como contratar. Você chegava na subprefeitura, até hoje, você chega ali para querer ser contratado como artista, no departamento cultural, eles vão mandar para a Secretaria. Eles não têm como contratar você. A subprefeitura, o subprefeito tem como contratar de outras formas, né? Mas assim, diretamente, artisticamente, não temos. Por isso que a gente recorre à Secretaria e ficamos reféns de tudo isso. Só que vocês entendam, assim, hoje o Danilo faz questão assim, de sempre pagar um cachê justo para os artistas. Né? Porque nessa época que não tinha verba, cara, canta aí para nós, precisamos de um evento. Até hoje, de vez em quando, acontece isso. Sim. Então é uma coisa legal. Não sei se são de todas as casas ou mais aqui, mas isso aí a gente vê acontecendo frequentemente. Sim, é uma luta, né? A gente batalha. Desde o começo, minha luta era a contratação dos artistas locais. Isso era uma coisa que até hoje a gente continua com isso. Tudo bem, que é legal trazer um artista grande para poder difundir os novos aqui. A gente também preza isso. Mas também não fazem isso. Né? Poderíamos existir vários projetos, várias ideias. Fazer um Chico César aqui, aí o Chico César, aí já trouxeram. Mas trouxeram ele deu uma canjinha para outro espetáculo. Em outra situação, o Zé Cabaleiro veio aí em outra situação, mas não com esse propósito. Vocês vão abrir para ele, ou ele vai abrir para vocês, vai haver uma interação, para que haja essa. Isso é uma coisa é uma forma de valorizar os artistas locais e também o artista que já tem nome. Acho que ele não vai perder nada. Né? E nós também não. Só ganha. Né? Agora, por que isso não vinga? Será que nós estamos só nós pensamos isso? Né? Será que é boa vontade? Será que é. Então a gente fica tentando cutucar para que façam, para que nos ajudem aí a realizar isso. Então a Casa de Cultura passou por esse processo. Foi desejo, foi sonhada, ela não veio pronta assim. Vamos construir aqui uma Casa de Cultura.
Isso aqui, até hoje nós olhamos que ela precisa ser adaptada, vai se adaptando, né? E ainda não é o modelo ideal. Nós não temos hoje ainda um modelo ideal. Precisaremos reestruturar ela para acústica, não tem pensamento de acústica, a gente não tem essa. Não foi feito para isso, entendeu? Aqui um exemplo só, aqui a gente faz palestras e oficinas, não dá para fazer, porque não tem isolamento acústico. As crianças vão gritando e aqui é o fornalha falando, de 80 anos, não rola. São detalhes, né? A luta hoje, a primeira luta foi para conquistar o espaço, para criar, para iniciar. Aí iniciou-se, foi aprovado, virou projeto de lei, hoje as casas de cultura estão aí, tem esse aporte da Secretaria de Cultura, que é muito importante, é o que temos hoje, né? E precisa melhorar, as críticas são sempre pertinentes, mas agora qual é o próximo passo, né? Manter, fazer a manutenção, a gente já tem feito 33 anos aí que nós estamos ajudando mutualmente. O Fórum de Cultura é participativo, ajuda na programação, ajuda no. Se não fosse o fórum, seria mais difícil ainda fazer cultura. Então, o fórum é feito de artistas que vêm batalhar pelos seus espaços e ao mesmo tempo se juntar para realizar uma mostra de cultura que vai ter, como vai ter esse ano. Ficamos aí alguns anos sem realizar, motivo pós-pandemia, pandemia. Agora houve toda uma luta para concretizar isso, já vem mais de ano aí para poder concretizar isso materialmente, né? Uma possível verba, está aí no processo para pagar os artistas uma ajuda de custo, para eles poderem ficarem bilionários, poderem, sabe assim? Já que vem o dinheiro, não vem da prefeitura, vem da lei, acho que é Aldir Blanc, o Rouanet. Boa pergunta, vem do Ministério, parece. E aí, tipo, tem ajuda de custo, 150 mil reais. Vai pagar o almoço, um pedido de volta, vai sobrar alguns centavos. Mas não é assim que o pessoal fala de Rouanet e tal. Não, cara, tipo, um grupo de teatro, R$ 1.500, são 10 pessoas. Não dá para você ter independência, né? Obrigado. Então, assim, a gente olha para a Casa de Cultura, esse olhar histórico é importante a gente entender de onde viemos, para a gente poder entender para onde vamos, né? Então, o que tem hoje é o que nós usamos, o equipamento agora começou a ficar melhor, o equipamento de som, a prefeitura contratou uma empresa terceirizada para poder administrar o som, para poder dar base para os artistas se apresentarem, né? É uma coisa saudável. A gente tem uma programação aí que sempre a gente consegue estar participando, enquanto artista, enquanto fórum, enquanto eu de sextas-feiras aqui venho dar aula de violão, continuo, há muitos anos que eu faço isso. Aqui tem alguns documentos de época, por exemplo, 2007, né? Eu já estava fazendo aqui encerramento de atividades, já numa outra fase, tá vendo? Então, assim, são períodos que a casa passou. Esse aqui é interessante. Esse aqui é interessante. Tem o anúncio do MAP. Deixa eu ver se alguém lembra disso aqui. Meus amigos da antiga vão lembrar. Isso aqui foi feito em Butantã Urgente. Isso aqui era os logos da prefeitura na época, né? São Paulo para todos, da Erundina. Minha querida Erundina, grande prazer, viu, de ter trabalhado com você. A Casa de Cultura de Butantã já tem história. Janeiro de 1989, Luiz Erundina assume a Prefeitura de São Paulo. Administrador do Butantã, Nelson Bedin, abre espaço na administração regional do Butantã para a população participar das atividades. Cria-se informalmente dentro da administração uma comissão de cultura e lazer formada por fazedores de culturas da região que haviam participado da primeira mostra de cultura do Butantã, organizada por esses artistas que virou o Fórum de Cultura. 16 de agosto de 1989, 53 pessoas se reúnem na Casa de Cultura para ver o eclipse total da Lua. Tinha astronomia aqui? Tinha o pessoal da USP, da astronomia, e a gente vinha toda vez que tinha, a gente estava aí. 27 de agosto de 89, festa oficial da ocupação. O pessoal chama de ocupação, mas não foi uma ocupação assim, invadindo, né? Foi uma ocupação bem pacífica, mas ocupação no sentido de nós ocuparmos.
né? Porque senão fica parecendo que nós invadimos. Desculpar e invadir tem diferença, né? Não que a gente não se resistisse, a gente ia invadir. Não pode ter certeza, acho que a Marina Chauí falou a melhor ceder, né? A Marina Chauí esteve aqui no dia, né? Inclusive foi interessante, dado histórico, que na época nós estávamos fazendo rádio pirata na época. Sim, está escrito ali no. Aí era pirata porque era o nome da época, né? Tem todo um histórico. E quando a gente estava, nós estávamos, ainda não tinha derrubado a casinha lá no fundo e botávamos a antena lá. E a Marina Chauí, ela veio e falou no ao vivo nessa rádio pirata. Aí a gente até brincou com você, agora que a secretária falou, a rádio ficou oficial, porque, né? Aí ficou história, nada de um registro, não gravamos nada disso, mas pegava pelo rádio, pelo menos a gente andava de carro para ver onde estava pegando, né? A nossa antena. Então, bom, voltando aqui cria-se em 1989, cria-se o Conselho Diretor Provisório para a Casa de Cultura do Butantã. Já teve conselho diretor, tá vendo? 5 de novembro de 89, Raul Seixas, que morou no Butantã, é homenageado pela Casa de Cultura do Butantã. Realiza-se um show de rock na Praça do Relógio, na cidade universitária. A Casa de Cultura, dentro do processo todo, a gente estava lá fazendo a homenagem ao Raul, lá na Praça do Relógio. Ele estava vivo? Não. Show dele. Já estava acho que o primeiro ano ali naquele período já dele. Como ele tinha morado aqui, né? Em 89, realiza-se a Feira Cultural do Butantã, finalizando-se as comemorações do aniversário do Butantã, 90 anos. A Casa de Cultura está presente, mas a falta de experiência para organizar um evento tão grande, quem ajudou foi a administração regional e o Palmares. Eles estão falando que eles que ajudaram. Tudo bem. Bom, em 89 discute-se a programação mínima e distribuição do espaço da Casa de Cultura. Aí já entra para uma discussão. Em 1990, as atividades da Casa de Cultura já estão mais formalizadas. A Casa de Cultura já tinha sido absorvida pela subprefeitura ou a administração regional na época, né? E eles ajudavam na programação. Tem umas fotos aqui da época. Isso aqui você quer? Precisava ter um negócio para preservar isso aqui. Não, tipo, eu não vi. Eu fiz várias coisas lá. Isso aqui eu gostaria de ficar com você aqui, mas eu guardo em casa porque a gente não sabe, né, de onde pode ir isso tudo, né? Mas é tudo material para pesquisa, para uso. Sempre que precisa a gente traz. O Nelson, que é do Fórum de Cultura, também tem um acervo muito grande do Fórum, de todas as edições. Nós estamos na 13ª Mostra de Cultura. Isso aqui é uma mostra de cultura, é a 4ª Mostra de Cultura. Então, o que vem a ser essa mostra de cultura? É a realização dos artistas, né? Eles mesmos, a gente se produz, a gente se organiza. Evidentemente que dentro dos meios dos artistas tem sempre alguém que é mais organizador, que é mais, né, nesse sentido. Está rolando isso agora. A gente está na produção da 13ª, que vai ser agora em setembro. E como é que isso aqui vai girar também para vocês? E como é que está? Você pode dar um informe para nós aí? Como é que Algum spoiler? Eu posso dar spoiler. Esse é muito complexo, cara. Tem que assinar contratos com as pessoas, são 3 tipos de contrato. E tu não pode requisitar dados bancários uniformes, sabe? É uma série de coisas, né? E às vezes, tipo, o lugar que estava designado para um show não pode mais, o artista que estava designado para um show não pode mais. E a mostra vai ser só de Natal? Não, ela em todo o Butantã. Vai ter na Praça da Regina, vai ter um monte no céu Butantã. Né? Aqui na cadeia eu vou dar palestra, os quadrinhos de educação na Delegacia Regional de Ensino do Butantã. Então é bem espalhado. E vai ter muita coisa legal. E acho que o dia mais atrações vai ser o fechamento, que é aqui na casa dia 29, isso? Sim. Aí vai ter um monte de show, vai ter gente expondo, eu acho que vai ser bem legal. É o dia máximo que vai juntar todos esses dias que foram feitos de eventos e tentar agregar no encerramento. Esse fórum de cultura que o meu amigo está falando,
Fernando, ele nasceu no dia 19 de fevereiro de 2005 em uma reunião com aproximadamente 30 artistas e produtores locais no Teatro do Céu Butantã. Foi lá que foi feito, então, o cerimonial da formalização da primeira mostra e tudo mais. Então, aqui tem os nomes aqui de pessoas que passaram, alguns nomes estão por aqui ainda, outros não, mas havia uma organização aqui, inclusive dentro dessa organização que você estava vendo de diretriz do fórum, eu estava como presidente do fórum, mas um presidente informal, né? Porque até então não existia, não estava legal, mas a gente criou os departamentos, diretores, fizeram bonitinho, ficou a estrutura perfeita. E de repente não houve a concretização. Deslancha. E na hora de divulgatório, regulamentar, fazer, não sei, alguém sentiu medinho ali, eu vou assinar no meio de artistas, nessas coisas todas. Tudo comunista. Mas já tínhamos conseguido verba na época para poder pagar o processo e tal. A gente fazia direitinho, éramos organizados, entendeu? Na hora que resolvemos registrar e oficializar, parece que a coisa desandou. A hora de assinar Aí eu já recebi, por exemplo, um atestado de morte do fórum. Eu tenho essa carta que na época a coisa ficou tão assim, sumiu todo mundo, que aí quem fez essa carta melhor? Quem fez na época foi o Castanheira, Edmilson Castanheira, que era aqui do. Aí alguém achou por bem e falou, já que ninguém está se reunindo, vou fazer uma carta. Eu peguei essa carta e falei, não, enquanto eu estiver aqui, o fórum não existe. Não vou, isso aqui não vai para frente. Vou segurar essa carta de encerramento do fórum e continuo com o fórum aberto. O fórum é o encontro das pessoas. Ninguém pode, né? Se o fórum não virou uma coisa organizacional, ou algum CIP ou alguma coisa assim, a gente vai continuar mantendo esse fórum permanente. A ideia permanente é a discussão cultural. E aí começou depois da pandemia e tal, não sei o quê, aí agora houve essa retomada da ideia dos artistas virem buscar o seu espaço, o seu evento, poder tocar, poder fazer uma mostra, que às vezes ficar dependendo de alguém, da secretaria ou de alguém para poder contratar você para um evento, é mais fácil a gente se organizar, fazer uma mostra dos artistas e a gente participar. A gente tem garantia que vai participar, né? E o cachê é uma ajuda de custo, mas para quem não tem nada, isso aí hoje, né, é uma boia, às vezes, que vem. Né? E as pessoas não conhecem, tem um espaço teatral aqui perto, que vão ser umas 10 peças assim, durante o teatro ali mesmo, ali em cena, pertinho ali, eu essa rodovia, sabe, direito. Então as pessoas não sabem que tem esse espaço, esse teatro, né, que tem um projeto que toca no Coreto, acho que é do Márcio Maker, né? Sim. Então eles pegaram lá, tinha um Coreto, vamos ocupar aqui, né? E aí fizeram toda uma hóspede. Eu estou para ir lá, inclusive, para participar, porque eu acho legal essas iniciativas. Super. Quero fez um negócio lá para fazer. Depois vocês deixaram o contato aí, se vocês permitirem anexar o contato de vocês, esses contatos do fórum, que a gente está organizando a mostra, até para vocês receberem, né, informações. E a programação da casa também que chega. Hoje eu peguei pelo rabo, assim, eu disse que é uma coisa da Casa de Cultura, todo início de mês eles mandam do mês inteiro. Eu falei, cara, tem aqui hoje eu vou Então, assim, a Casa de Cultura vem desse processo histórico. Não sei se surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa pertinente. Tem mais material ali que vocês podem estar mexendo. Hello. Obrigado. Então, assim, a minha ideia aqui era trazer mesmo esse fomento de ideias sobre a casa, a gente degustar um pouco dessas coisas amareladas aí. Jesus, é o água? Amarelado. Esse aqui é. Isso é você? Sou eu. Jesus. Nessa época. Aqui no jornal tá gordinho. Isso ali sou eu também. Você estava gordinho, você emagreceu bastante, hein? Isso aí é 80. Ó, isso aí A programação da casa. Sim. Bonitinho. Deixa eu virar a câmera aqui para a gente mostrar aqui as coisas. Isso. 110, né? 110, 19, 19, 120,
120. Olha, Isso aqui é um dos antigos, assim, olha, é uma coisa bem antiga. Eu tinha um carimbo aqui que chamava Espaço do Clóvis. Isso aqui era na imobiliária, porque quando fechava a imobiliária, no final da tarde, aí eu abri o meu escritório de atividades culturais. Sim, tu tinha outra persona. Aí... Como é que era o teu nome que eu sou o Sandro Vaz na TI. Agora não tem mais TI, agora eu sou o Sam Erg da Cultura. Então tinha as personas. Tinha. Eu ligava e desligava, agora só tem uma ligada. Eu também só tenho um. Mas era Espaço do Clóvis, um deles. Que legal. E aí, o engraçado foi o seguinte, quando eu saí de lá da imobiliária para vir para cá, o meu diretor, o senhor Jolemi Braz Antico, ele falou assim, olha, você nunca vai encontrar uma empresa que deixa você abrir uma empresa dentro da empresa. Entendeu? A empresa cultural, para reuniões, eu usava o espaço lá para isso. Até que a gente veio para cá, né? Podia ter uma cooperativa, um negócio que facilitasse para toda pessoa não ter a sua empresa, né? Pois é, também. Então aqui você tem um pouco do histórico aí, aqui um histórico dos saraus da casa. Esse aqui é um jornal do bairro Gazeta Cidadã, que o Cacildo cuida até hoje. Ah, existe ainda? Existe esse jornal até hoje. Está fazendo 20 e poucos anos aí, se não me falha a memória. Tem digital também. Depois aqui tem um HPTPP aqui, ó, Gazeta tal, que você pode entrar e... Então ainda tem teu rádio. Rádio Cidadã FM. Virou depois Rádio Cidadã. Quando eu fui lá na entrevista lá... Lá. Ainda é lá? Ainda é lá. A Rádio Cidadã está funcionando lá. Então, esse é um pouco do histórico. Esse aqui é lá na Valdemar Ferreira. Quando nós fizemos a primeira mostra de cultura, não tinha o túnel ainda, o Rei das Batidas ali, entrada da USP. Valdemar Ferreira, entrada da USP ali. Não sou daqui, sou eu. Bate! Mas a USP tu já ouviu falar. Sim, eu vou lá, mas não nessa época. Valdemar Ferreira é aquela avenidona que entra lá, a gente fechou e fez. Nossa, e aí tinha essa menina que estavam dançando lá e tal. E eu fui entrevistar e um amigo meu, feliz, fez uma foto feliz, está aí até hoje. Eu olho e não me vejo, que eu falei, esse cara não pode ser eu, 40 anos atrás, sabe assim? Mas de qualquer forma, aqui é o Parque Previdência, lá em cima, aqui, tem aquelas, né? Aí teve um evento das Paquitas, e aí me chamaram lá para cantar. Eu fui fazer um show. Conseguiu as botinhas? Não. Eu fui tocar a minha música e elas também foram participar. A gente se juntou aqui, elas estão, acho que aqui, ó, as Baquitas aqui, tá vendo? Eu estou aqui com meu amigo Reinaldo Bessa, Milton Santos nos bongos, e as Baquitas, depois que elas dançaram lá, nós fizemos o show e elas ficaram dançando também lá. Eu não sei se era cover ou as Paquitas de verdade, agora eu não me lembro. Eu não tenho um ano. Pois é, rapaz, mas eu tenho essa referência que eu posso te dar, né, que é um ano... 80 foi no primeiro ano. 89, quando começou, na virada ali, essa é a data. Que legal. Tem que ter um arquivo aqui na casa, né? A gente sempre quis, o fórum queria fazer. Não tem? Tirando que teve um show famoso aqui que não tinha um registro. Qual era o show? Isso aqui. Boa pergunta. Eu lembro desse show, mas agora é boa pergunta. Famoso, sabe? E aí, tipo, cadê o registro daquilo? Não tinha. Bom, pessoal, o papo aqui não vai acabar agora, mas eu vou acabar a transmissão aqui. Quero agradecer aqui aos meus amigos, novos amigos e velhos amigos que vieram à Casa de Cultura do Butantã para batermos um papo sobre a história, os 33 anos da Casa de Cultura passados e o que a gente pode estar visualizando daqui para frente, o que podemos estar sugerindo, propondo para uma Casa de Cultura que atenda às necessidades e às demandas, né, dos artistas, da comunidade e do povo em geral. Obrigado, pessoal. Valeu.